Bom dia, galerinha do 7º ano, beleza? Professor Cássio aqui para dar mais um resumo para vocês, mais uma dica sobre o tema hoje, que é o tema dos indígenas, né? Gente, nós sabemos que a sociedade brasileira, ela é construída e foi construída, né, sobre uma óptica de miscigenação, ou seja, ela foi criada sobre uma óptica de desenvolvimento, de organização, e esse processo de transformação, ele faz com que a sociedade e as pessoas, elas tenham, digamos que, um desinteresse muito grande em entender e analisar como a sociedade se comporta diante da necessidade que as pessoas têm de entender o que é o preconceito. O Brasil é um país extremamente miscigenado, é um país extremamente que tem suas autonomias políticas, sociais, religiosas, afetivas. Então a gente precisa entender que o Brasil, ele teria que ter um respeito maior com as próprias pessoas que vivem dentro pela condição psicológica, pela condição ideológica, pela condição social que cada pessoa tem, cada pessoa designa as formas de organização. A partir do momento que nós vimos isso, nós entendemos o seguinte: porque o Brasil é um país que não valoriza os indígenas da forma que deveria valorizar? Porque o país é composto por uma minoria indígena que ainda prega a questão do desenvolvimento. E por que a minoria indígena ainda sofre com as consequências que a sociedade age de uma maneira bem plena? Nós sabemos que os indígenas, eles têm vários problemas por conta da própria xenofobia. Se a gente for olhar a colonização do país, a gente vê que o Brasil, ele teve algumas influências, né, no processo, digamos que ideológico da colonização, mas principalmente o Brasil teve um desenvolvimento grande no processo de transformação social de acordo com a demanda e a necessidade que as pessoas tinham de vislumbrar aquilo que elas queriam, né? Que era justamente o quê? Que era justamente que os índios sofressem a xenofobia, que os índios sofressem um preconceito. Só que tem um grande problema. A exclusão que os indígenas tiveram fizeram com que a sociedade ela perdesse um pouco o seu equilíbrio motor, o seu equilíbrio social, o seu equilíbrio político. A partir do momento que a gente vê isso, a gente faz o seguinte: a gente entende que o indígena ele sofreu os preconceitos da própria colonização. Quando Dom Pedro chegou com a família real no Brasil, em 1500, a gente percebe que a partir do momento que ele chega aqui, ele começa a querer trocar a rotina de rotas para o desenvolvimento das especiarias, né? O Brasil ele acabou pagando o preço por isso, acabou pagando o preço por essa vaidade desenfreada, e aí a gente percebe que os indígenas sofreram preconceito desde essa época colonial. A partir do momento que a gente vê hoje em dia, por exemplo, a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, levanta o alerta do seguinte: por que existe uma Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que tem uma forma diferente de entender o comportamento da minoria indígena, e porque eles reconhecem um território que era para ser dos índios sem permissão a ninguém, sem pedir permissão a ninguém, né? Nós hoje fazemos parte de uma sociedade que temos um conhecimento. Não joguemos fora a possibilidade que nós temos de aprender, não joguemos fora a possibilidade que nós temos de se desenvolver e desenvolver o nosso conhecimento. É esse o grande problema do Brasil. As pessoas não querem agir em prol dos outros, querem agir em si próprio. Mas por que isso acontece? Porque nós sabemos que a nossa sociedade ela é muito miscigenada, então isso é hipocrisia, isso é demagogia. Você querer ser melhor do que outra pessoa por uma condição, seja ela raça, seja ela sexual, seja ela de qualquer outra espécie, todo mundo é igual perante a sociedade. Já dizia o contrato social, todo mundo é igual perante a Deus. Então, por que a gente tem que menosprezar os indígenas, que é o nosso caso aqui, e as outras pessoas? É uma questão de consciência. Eu não digo nem de conhecimento rebuscado, eu falo em conhecimento prévio. Em educação doméstica mesmo, isso deveria ser trabalhado de uma maneira bem ampla.
né? Então o que é que acontece? O preconceito, ele gera a discriminação, que é pior ainda. Você discriminar um índio por uma condição que ele tem, né? A gente já viu, por exemplo, vários pontos importantes do desenvolvimento indígena, e nós percebemos que existem escolas indígenas que a preocupação da galera não é passar no Enem, não é passar no vestibular, não é fazer nada, é apenas aprender a ler e a escrever, para pelo menos assinar um documento, para pelo menos ter uma dignidade, né? É essa a forma como a gente tem que trabalhar nessa questão, e que os índios do Brasil, eles sobrevivam a qualquer tipo de genocídio. Galera, um beijo para vocês, obrigado pela participação, valeu!